Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, em Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês todos, né? Nós estamos fazendo essa transmissão através aí da página da USE e também da página do Recanto de Paz, do nosso irmão Fredson, que está participando também dessa transmissão. E nosso objetivo hoje é fazer, mesmo que virtualmente, né? Dadas as circunstâncias, o nosso encontro normalmente mensal, aí a respeito da prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos, a gente vai agora contar com as palavras aí tanto do Fredson e da Beth, tá? A Beth vai falar primeiro e depois o Fredson vai falar. Mas antes nós vamos colocar o pessoal aqui, todo mundo, né, para todo mundo aparecer aqui para vocês. Aí, ó, Fredson, Denise, Beth, pode falar bom dia pro povo aí. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia. Então, como eu disse, a Beth vai começar falando a respeito de estresse, né, que é um fator extremamente importante, um componente, infelizmente, importante desse processo aí que a gente está vivendo com a pandemia. E depois o Fredson vai falar a respeito das questões envolvendo a pandemia e o suicídio. A Denise vai fazer a prece inicial e vai dar um alôzinho para vocês aí antes, tá? Denise, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Muito feliz, como sempre, de estar falando com vocês. Eu gostaria de estar vendo vocês, abraçando, beijando. Infelizmente, não é possível nessa época, mas muito feliz de estar, pelo menos, falando com vocês. Pessoal, hoje a palestra seria com a nossa amiga Fernanda Rezende, ela falaria sobre luto com a gente. Porém, o que aconteceu, faleceu um familiar dela, desencarnou um familiar dela. E foi uma coisa repentina, um infarto, e ela teve que tomar as devidas providências, foi muito complicado. Então, ela pediu o adiamento da palestra e nós prontamente aceitamos, compreendendo a situação. Mas não vamos menos aprender ou menos aproveitar a situação com essa maravilhosa palestra da Beth e do Fredson, e assim que possível, assim que a Fernanda Rezende pudesse se restabelecer, tudo certinho, nós marcamos com ela novamente a palestra sobre luto. Vamos, então, com o coração aberto e os olhos fechados, entrando total harmonia com o alto, se é que assim conseguimos, vamos nos harmonizando, pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, que nos abençoe e nos ilumine nessa caminhada de aprendizado, pois somos eternos aprendizes. Vamos pedir que a situação atual não nos deixe esmorecer, não nos tire a fé e a esperança no Criador, pois Ele tudo sabe, sabe das nossas necessidades e sabe por tudo que temos que passar. Que essa conversa de hoje possa nos trazer aprendizado, compreensão e conforto. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, louvando a Deus e agradecendo por todos os minutos da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Então, agora nós vamos escutar a palavra da nossa irmã Beth, que vai falar a respeito da questão do estresse, tá bom? Beth, a palavra é sua. Bom, estamos nesse momento muito difícil em vários aspectos, um aspecto social, econômico, político, quer dizer, é um momento de crise, é uma situação ameaçadora, isso tudo está gerando muitos fatores de estresse, a gente passa por medo, ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, quando isso tudo acaba, aí isso acaba nos trazendo um sentimento de fragilidade, de vulnerabilidade, de impotência. As nossas rotinas estão mudadas, então uns estão vivenciando a hiperconvivência, que é uma vivência excessiva nos seus lares, outros estão sozinhos e outros trabalhando em home office, tudo isso é algo novo. Essas situações são gatilhos que acabam gerando um aumento no caso de depressão, de síndrome do pânico, de violência doméstica e, infelizmente, até de suicídio. Isso tudo o Fredson daqui a pouco vai nos explicar. Nosso foco, então, aqui vai ser o estresse. A gente fala estressada, mas vem do inglês stress, agente agressor, né, esses fatores estressantes, e a nossa resposta a esse agente agressor. E esse agente agressor é uma situação nova, a neurociência explica, é uma situação nova, inesperada ou não. E tudo isso gera consequências positivas ou negativas. Aí, mas um estresse vai gerar algo positivo? Sim, se houver uma quantidade adequada dessas novas informações, se não houver grandes surpresas, se não houver grandes incertezas, as consequências serão positivas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, é algo novo, a gente fica pensando, será que vai dar tudo certo? A gente se prepara, a gente prepara uma festa de casamento, a formatura, quando a gente faz uma apresentação de um trabalho, de um TCC, de uma tese de doutorado, ou de uma palestra, né, que é quando a gente está começando, aquilo gera, assim, uma ansiedade. Os atletas, quando eles treinam para Olimpíadas, para os campeonatos, quando a gente vai estudar para uma prova, para um concurso, para um processo seletivo, tudo isso daí é um estresse que nos leva ao crescimento. Ontem surgiu essa situação inesperada em que a Fernanda não pode estar conosco hoje, e a gente pensou, e agora? Então, ontem, às 6h, nós 4 nos reunimos e ficamos pensando, nossa, o que a gente vai fazer? O que a gente fala? Então, foi uma situação inesperada, foi uma situação nova, e nós nos mobilizamos. Foi um estresse positivo, foi um desafio, e a gente acabou aprendendo. Mas, se a frequência dessas situações novas for exagerada, se houver um grande número, se a intensidade for muito grande, se a duração desses eventos forem extensos, aí surgirão essas consequências negativas. São situações inesperadas que fogem ao nosso controle, que nem conseguimos muitas vezes resolver totalmente ou parcialmente, e essas consequências negativas acabam nos trazendo adoecimentos em vários aspectos do nosso ser, físico, emocional, social. Então, por exemplo, brigas constantes dentro do lar, no trabalho, se a gente vai fazer uma reforma em casa, e aquilo é
é estressante demais, porque não, tem coisas que não dão certo, ou então quando a gente fica, né, muito tempo com problemas financeiros, ou uma doença grave, são essas situações estressantes que nos levam a consequências de desequilíbrio. Então, resumindo, tem o estresse que causa consequências positivas, é chamado eu-estresse. Eu é um prefixo que vem do grego, e significa eu é bom, algo bom. Então, quando o estresse ele está na dose certa, o que acontece? Nós saímos da zona de conforto, nos mobilizamos e vamos para o crescimento, para uma zona de aprendizagem. Aí a gente pode ir no século XIX, acabam ficando fortalecidos. A gente toma uma vacina. E a gente toma uma vacina, o que acontece? A gente recebe vírus atenuados. O nosso corpo reage. Há uma luta interna, Oi, pessoal. Acho que a nossa amiga Beth deu a... voltou. Voltando, não sei o que aconteceu aqui. Bom, mas voltando. Então, a gente tomou a vacina. A gente acaba aquela letalidade total. E aí nós produzimos anticorpos, e aí o que acontece? O nosso sistema imunológico também se fortalece. E aí a gente pode ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito Lacordaire, ele escreve no item 18, bem e mal sofrer. Não aspireis a um repouso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Então, esse é o estresse que nos tira da zona de conforto e nos leva à zona de aprendizado. É o estresse. Mas tem o estresse que traz consequências negativas. É o distresse. Di também é um prefixo grego que significa mal, aquilo que traz prejuízo. Então, quando a gente está sufocado por tantos compromissos, um excesso de preocupação, a gente acaba adoecendo. E hoje, nessa situação de pandemia, provavelmente muitos de nós estão vivenciando o distresse, né? Por isso que está tendo tantos adoecimentos físicos, emocionais e também nos relacionamentos. Agora, tem uma coisa muito importante. A mesma situação estressora, o mesmo evento, ele pode ser para uma pessoa algo fácil, tranquilo, é um estresse. Para outro, é uma coisa assim, nossa, aterradora, difícil, uma grande ameaça, é o distresse. Por que essa diferença? Para uns, traz consequências positivas, para outros, consequências negativas. É que cada um de nós tem diferentes recursos de enfrentamento. Por exemplo, uma situação, um exemplinho bem basiquinho. A gente está no trânsito e aí aquilo está tudo parado. A gente pode ou se estressar, ou a gente põe uma música, põe um curso para a gente ouvir, a gente vai aprender, por exemplo, um curso de idiomas, um novo idioma, digamos que a gente vai todo dia trabalhar e todo dia pega aquele congestionamento. A gente pode se estressar ou pode aproveitar o tempo para aprender coisas, né? Ou para relaxar, no caso de ouvir uma música que a gente goste. Então, por isso que tem pessoas que conseguem superar uma situação estressante. Isso tudo é visto como um desafio e ela cresce. Enquanto outros não conseguem superar, para ela é uma ameaça.
aí ela acaba adoecendo. Nessa situação de ameaça, o nosso corpo interpreta que precisamos ou lutar ou fugir. Então, o que acontece? Quando a gente está fugindo de um leão, o nosso corpo acelera. E aí surge tensão, irritação, cansaço, a gente não consegue se concentrar. E se isso permanece, se for uma situação prolongada, aí surgem até problemas de memória, o sistema imunológico enfraquece, surgem as doenças físicas. Então, o que vai determinar se o estresse vai trazer consequências boas ou ruins é o evento em si e a nossa avaliação em relação aos nossos recursos de enfrentamento. Esses recursos de enfrentamento, eles são reais. Eu tenho dinheiro, eu tenho um emprego, mas podem ser também subjetivos, reais e subjetivos. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não sou capaz. Não. Então, ela nem tenta. Ela tem até condições, mas não se acredita. Enquanto o outro não, ele se acha o máximo, um super-herói. E aí, ele mete as mãos pelos pés. Tem um autor, um matemático, ele escreveu várias obras, ele chama Nassim Nicholas Taleb. Ele trouxe um conceito de antifrágil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O antifrágil antifrágeis são as coisas ou pessoas que se beneficiam com o estresse. Então, ele explica. Por exemplo, a gente pega um copo de cristal. É frágil. Você dá uma pancada nele, ele quebra. Pega um martelo. Ele é robusto. Você dá martelada no martelo, usa o martelo para dar pancada. Ele não quebra, mas também ele não se modifica. Ele fica sempre na mesma. O antifrágil não, segundo o Taleb. São pessoas, animais, plantas, coisas que se adaptam diante das pancadas, pancadas metaforicamente falando, e crescem. Por exemplo, um calo no nosso pé. O que é um calo no nosso pé? É a dor, o atrito constante, como um mecanismo de defesa, nós produzimos um calo para proteger aquele dedo, aquele cantinho do pé. No Japão também tem uma técnica chamada kintsugi. Kintsugi, com K. Então, é uma arte de reestruturação que, por exemplo, uma peça quebrou e aí as partes são unidas e ela fica ainda mais bonita. Então, eles pegam um vaso de cerâmica que quebrou e as peças são unidas com ouro. Fica bonito, fica um rendilhado assim, todo luminoso, dourado. Então, essa é o kintsugi. Então, nós também, se nós passamos pelo sofrimento e nós conseguimos superá-lo, aprender com a situação, nós também nos tornamos mais fortalecidos, mais iluminados, saímos da zona de conforto e vamos para a zona de aprendizagem, evoluímos. Então, tudo isso são situações para o nosso bem espiritual, para um propósito maior. Então, como é que a gente, nessa situação de hoje, tão difícil, como é que a gente vai se desestressar? Que recursos, como é que nós podemos conseguir recursos, aumentar os nossos recursos de enfrentamento para que o eu-estresse não se transforme no distresse? Para que nos tornemos antifrágeis, assim, nem o copo de cristal, que quebra com a pancada, e nem com o martelo, que leva a pancada e não se modifica, continua na mesma. Então, a solução é cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa saúde. Mas aí envolve tudo. Nós somos seres bio, psico, sócio, vivemos em sociedade e espirituais. Somos espíritos. Então, precisamos cuidar do todo. Então, falar do corpo físico, do bio. Isso aí a gente está sempre ouvindo. Cuidar da alimentação, que ela seja adequada,
O sono, precisamos cuidar de um sono também adequado, relaxamento, exercícios físicos, sol, é a parte física. O nossa psique envolve emoções, sentimentos e intelecto. Tudo isso é o nosso pacote psicológico. Convivemos, né? As nossas emoções hoje em dia estão chacoalhadas. Estão. Nas minhas de vez em quando ficam, né? Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Nós precisamos desenvolver o nosso otimismo, procurar ver o lado bom da vida. Porque se a gente for para aquela linha do catastroficismo, se nós somos catastróficos, tudo vai dar errado, e a gente adoece mesmo. Outra coisa, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê e um para quê. Aí, novamente, a gente lembra de Nietzsche. Ele fala assim, aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Como eu vou enfrentar? Já que eu sei o porquê, como eu vou enfrentar? E também Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, é um psicólogo humanista, ele fala, sabe por que a gente se desespera? Porque a gente não vê sentido no nosso sofrimento. Aí ele diz assim, não entendemos o porquê do sofrimento porque não somos capazes de perceber a situação, a nossa visão é limitada. Aí ele pergunta, não existiria uma dimensão além dessa que não somos capazes de perceber e na qual tudo faria sentido? E olha essa frase dele, genial. O que é incompreensível não precisa ser inacreditável. A ciência não compreende ainda Deus, não compreende o plano espiritual. Aí ele é um cientista, o Viktor Frankl. Ele fala assim, o que é incompreensível não precisa ser inacreditável. Ele foi um psiquiatra. Então, em nós espíritas, né, nesse momento de o que nós acreditamos? Que essa pandemia é um flagelo destruidor, quer dizer, um ceifador, que tem um sentido, um propósito, fazer a humanidade avançar no seu progresso moral, porque estamos num momento de transição planetária, de mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Tudo foi planejado por Deus, está sendo planejado por Deus. Aí a gente lembra lá do que escreveu Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Aí a gente também, né, lembra de Viktor Frankl, que ele fala assim, a gente não entende o porquê do sofrimento, porque a nossa visão é limitada. Não existiria algo mais incompreensível da ciência, mas que não precisamos deixar de acreditar? Então, se nós conseguirmos desenvolver esse otimismo e soubermos qual o sentido, né, do nosso sofrimento, e tudo converge para o nosso próprio bem, o universo conspira a nosso favor, aí nós conseguiremos ser gratos. Tanta coisa boa para agradecer. A própria vida, o nosso encontro aqui, a internet que está dando certo. Então, tem muita coisa, o ar que respiramos, o café que a gente já tomou hoje de manhã, tem tanta coisa boa para agradecer. E aí também nós conseguiremos encontrar propósitos para as nossas vidas. Cada um tem seus pequenos propósitos diários, mensais, anuais, mas também tem um propósito maior que é a autoeducação, a evolução do seu próprio espírito. Isso tudo é inteligência emocional. Então, dentro da saúde emocional, existe também a saúde intelectual, porque, né, o psiquismo é saúde,
emoção, sentimento e intelecto. Então, também é importante que para nós nos desestressarmos ou não transformarmos o eu-estresse num de-estresse, é ouvir a música que a gente gosta, filmes que a gente gosta, ler, fazer cursos, tem tanta coisa aí à disposição pela internet, os jogos que estão também à disposição. Tudo isso alimenta o nosso intelecto, sabe? O nosso intelecto também respira. Quando nós assimilamos essas informações, essa cultura, nós nos enriquecemos. É uma inspiração, a gente inspira novos conhecimentos. Aí tudo fica lá no nosso, na nossa mente, nós elaboramos com tudo aquilo que já sabemos e expiramos. Expirar significa transformar aquilo que sabemos em obras, colocar na praxis. Até quando a gente está assim, aprendendo uma coisa mais difícil, a gente faz assim, né? Está lendo, a gente faz assim. Então, existe, né, essa analogia, o nosso intelecto também respira. E a gente alimenta o nosso intelecto, o ar do nosso intelecto são essas aquisições, através de leituras, de filmes, de música. Agora, o social. Cuidar da saúde social, porque nós precisamos uns dos outros. Quando nós temos companhia, o outro nos ajuda a enfrentar o estresse. Por isso que o isolamento é uma situação tão difícil de se viver. E o contato com o ente querido, fala a verdade, é um analgésico, não é? Não é um analgésico. A gente está sentindo tanta falta de um abraço hoje em dia, né? Esse analgésico. Então, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos, da nossa família, dos nossos amigos. Se não dá para cuidar fisicamente, pela internet nós podemos conversar, podemos trocar apoios. É uma troca. Nós apoiamos e somos apoiados. Damos e recebemos apoio. E aí, como a gente fala assim, mas, puxa, eu tenho poucos amigos, aí a minha rede de apoio é tão tímida, acanhada, como é que eu posso estruturar uma rede de apoio ampla, vigorosa, saudável? É desenvolvendo as habilidades sociais. Então, quem é que não gosta de ter um amigo que liga para a gente, se interessa pela gente? Oi, como é que você está? O que está acontecendo? Está tudo bem? Vamos bater um papo? Não é gostoso? Isso é uma habilidade social, interessar-se pelo outro, dedicar-se pelo outro, com empatia, com gentileza. E aí a nossa rede social vai se ampliando. Em 2012, a Triad Productivity Solutions fez uma pesquisa aqui no Brasil, em 22 estados. E qual foi a conclusão a que eles chegaram? Os brasileiros postergam atividade física e leitura. Aí a conclusão final: os brasileiros adiam sua saúde, seus relacionamentos, seus sonhos e ideais. Por quê? Porque não tem disciplina. E porque não temos aqui no Brasil a cultura da prevenção. Então, Deus é brasileiro, tudo vai dar certo, dá-se um jeitinho. A gente não planeja, não previne. Mas se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa saúde em todos esses aspectos que foram falados, no bio, no psico, no social, se nós não cuidarmos da nossa saúde, não tivermos tempo para isso, nós vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, nós precisamos administrar bem o nosso tempo e definir quais são as nossas prioridades. Aí, o último aspecto é a saúde espiritual. Significa melhorar a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento, para que possamos mudar crenças, rotinas e hábitos que não servem mais, que estão prejudicando, atualmente estão prejudicando o nosso bem-estar. E é importante aceitar as nossas limitações, sem acomodação.
orar, vigiar, para que a gente consiga uma boa sintonia, equilíbrio, enfim, desenvolver a religiosidade, que é a ligação com Deus, para que possamos sair renovados dessa situação, dessa pandemia. Aí eu trouxe aqui uma frase do Fredson, vou plagiar o Fredson. Ele escreve assim no seu WhatsApp: toda crise tem 3 coisas: o problema, a solução e o aprendizado. Toda crise tem 3 coisas: o problema, a solução e o aprendizado. Aí então eu passo a palavra para o Fredson. Obrigada, pessoal. Sem microfone, Fred. Voltei. É isso aí. Bom, fantástico, né? Fica difícil agora falar alguma coisa. Mas difícil ou não, lá vamos nós. O Wagner terminar de organizar. Bom, a gente vai dar sequência agora, gente. Espero que estejam todos me ouvindo, me vendo bem. A gente vai dar sequência agora falando especificamente sobre suicídio, né? E tentar compreender, eu estou dizendo com muita franqueza, tentar compreender a relação entre suicídio e pandemia, suicídio e crises, suicídio e flagelos destruidores. Tentar compreender porque o suicídio, infelizmente, não é um assunto amplamente estudado nas academias, não é um assunto, não que ele não seja estudado, ele é estudado, a gente vai entrar no Google Academics ou no School Google e vai encontrar uma grande quantidade de artigos, mas é muito diferente a quantidade de estudos que se tem, estudos sérios, estudos multidisciplinares sobre suicídio, quando a gente compara, por exemplo, com qualquer outro tipo de estudo, né? Por exemplo, a gente tem um número recorde de trabalhos acadêmicos, de textos científicos produzidos e divulgados a respeito do Covid-19, do SARS-CoV-2. É absurdo o número, é um recorde nunca antes imaginado. A gente tem um pouco mais, a gente vai ver logo mais aí, mas um pouco mais de 500 milhões de óbitos por conta do SARS-CoV-2, da doença provocada pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19, mas a gente tem um número bem maior, bem mais expressivo de óbitos provocados por suicídio, por exemplo. E o suicídio nem de longe tem o mesmo número, a mesma atenção das academias, né? A gente tem, por exemplo, evidências de que há uma relação entre o suicídio e esses momentos de crise, mas essas evidências nunca foram estudadas profundamente para que a gente tivesse dados concretos que nos permitissem falar. E como nesse momento em que nós estamos vivendo, de maneira, assim, inclusive muito justificável, né? Nós estamos nos concentrando, quando eu falo nós, deixa eu me colocar fora, na verdade. Os pesquisadores, os cientistas, os profissionais de área de saúde estão se concentrando de maneira muito intensa, muito objetiva, nos estudos que têm relação com a doença em si, né? Estão se concentrando especificamente nisso. A gente percebe, por exemplo, no Brasil, a gente tem os tratamentos eletivos todos suspensos até segunda ordem, e isso fazendo com que todo o aparato do SUS se dedique a compreender, estudar e cuidar das questões relacionadas à pandemia. Isso é perfeitamente justificável. Mas, então, a gente vai começar a estudar um pouquinho isso daí. Deixa eu trazer para a tela. Eu preparei, né, preparei uma apresentação para facilitar aqui o caminho do nosso estudo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu coloco ela na tela para que a gente possa acompanhar. Eu preparei uma pequena apresentação para que a gente possa conduzir aqui uma linha de raciocínio. O Wagner já colocou nos comentários, eu coloquei lá no começo, e o Wagner replicou novamente nos comentários, os sites que eu entrei nessa noite para poder encontrar informações, para poder compartilhar com vocês.
Então, a nossa ideia aqui, a partir do Fredson, ao invés de falar da pandemia e do estresse, é falar da pandemia e do suicídio, ok? E eu quero fazer um pequeno passeio com vocês, vou fazer o mais breve possível, até porque a gente gostaria muito que vocês nos trouxessem comentários, né? Comentários, perguntas, reflexões de vocês. Afinal de contas, a gente não está falando para um público especificamente leigo. A grande maioria, e eu estou acompanhando aqui nos comentários, a grande maioria das pessoas que estão assistindo são expositores, são pessoas ligadas já às casas, aos trabalhos espíritas. Né? O Oswaldo foi o primeiro a comentar, o Sebastião, a Sandra Garuti, a Dagmar, né? E a gente tem aqui o Sérgio Piccolo, um cara que conhece bastante aí, sobretudo de mediunidade, a Fátima Cruz, a Ana Cris, né? Impossível esquecer esse nome, ela juntou o nome da minha mãe e da minha irmã, então são pessoas muito importantes, difícil de esquecer. Primeiramente, muito bom dia a vocês, a Kelly lá do Recanto, bem-vinda, né? Uma porção de gente, a Dona Alice, a maioria de nós aqui tem alguma contribuição, ou talvez tenha alguma dúvida, então a gente gostaria que vocês participassem, por isso a gente vai fazer aqui uma fala de uns 20 minutinhos, eu vou tentar não passar muito de 20, 25 minutos. E aí, se vocês tiverem comentários, né, a Rose está dizendo, estou aqui, a Rose, seja bem-vinda também, Rose de Diadema, da União Espírita Amor e Caridade é isso, lá de Diadema, seja muito bem-vinda, e então vamos fazer, eu quero fazer um breve repasse com vocês da história das pandemias dos últimos 100 anos. 103 anos, se vocês fizerem a conta aí a partir da primeira que a gente colocou na tela, né? Então, esse breve histórico das últimas pandemias vai começar na pandemia da gripe, coloco entre aspas, espanhola, porque ela muito provavelmente não começou na Espanha. Alguns dizem que ela começou lá no Kansas, nos Estados Unidos, outros vão dizer que ela começou na Inglaterra, mas esses países estavam experimentando a Primeira Guerra Mundial, ninguém queria falar que estava tendo problema em casa para não parecer mais fraco, e a Espanha estava neutra nessa guerra, então ela acabou aí divulgando, todo mundo começou a ouvir a Espanha falando, está morrendo gente aqui em grande quantidade com essas características, experimentando esse tipo de sintoma e esse tipo de patologia. Então, os outros países perceberam que não era uma coisa particular, resolveram começar a comunicar pro mundo, né, para a internacionalidade, e perceberam que se tratava de uma pandemia. Levou a óbitos um pouco mais, né, com certeza muito mais, na verdade, de 55 milhões de pessoas. A gente vai lembrar, por exemplo, que no Brasil a gente teve a morte de um presidente, né? A gente teve a morte, por exemplo, de um grande expoente do espiritismo, que foi na cidade de Sacramento, gente, me ajudem aí, Eurípides Barçanufo, né, um dos patronos da educação espírita no Brasil, e junto com eles mais 54.999.998 pessoas, segundo esse número, que é claro, é arredondado. Uns quase 40 anos depois, teve o início da gripe asiática, na Ásia continental, com um pouco mais de 1 milhão de mortes, a gripe de Hong Kong. Vocês percebem que aqui, até então, é tudo problema de gripe, né? Tudo vírus que a gente considera de só menos importância. A gripe de Hong Kong, com um pouco mais também de 1 milhão de mortes, aí vem em 81 o paciente zero, de uma doença que certamente já existia pelo menos uns 2 ou 3 anos, antes de surgir, mas o paciente zero é diagnosticado em Nova York, lá no Brooklyn, em um dos famosos guetos do Brooklyn, e morre pela síndrome da imunodeficiência, que é conhecida por nós como AIDS, o HIV, e leva a óbito. Essa tem um número grande, mas ela tem uma extensão grande, na linha do tempo ela ainda não acabou, né? Ainda se pesquisa vacina, você tem muitas pesquisas nessa linha. 35 milhões de óbitos, ocasionados pela AIDS. A SARS, eu coloquei a SARS e a MERS aqui de 2002 e 2012, não porque elas tenham sido pandemias que tenham dizimado uma grande quantidade de vidas, é porque, vidas não, né, de corpos, porque vidas a gente sabe que elas não são capazes de matar, porque quem deu esse negócio pra gente foi Deus, então, enfim, uma gripezinha, né, ou uma gripezona, uma AIDS, uma SARS, uma MERS não conseguem matar a vida, mata o corpo. Então, essas duas estão na tela também, não pela quantidade, mas pelo potencial. Se os sistemas de saúde não tivessem atuado na contenção dessas duas pandemias, que apesar do número pequeno elas foram alçadas ao patamar de pandemia pelo fato de terem se expandido em alguns outros países, se o sistema de saúde não tivesse conseguido isolar, classificar e conter a proliferação, a gente teria tido aí pandemias também devastadoras.
inclusive com potencial de óbito maior do que a própria SARS-CoV-2, do que a Covid-19. A gente teve a gripe suína em 2009, com aproximadamente 200 mil mortes, a H1N1, a mesma da gripe espanhola, mas num outro momento. A vacina dessa bateu recorde, acho que saiu em 18 meses de pesquisa, a gente teve essa vacina, o que é um verdadeiro recorde, e provavelmente nós teremos um recorde maior agora, né? Talvez menos de 18 meses a gente já tenha a vacina da Covid-19. Já falei do MERS, o Ebola, que assustou todo mundo pela maneira com que as pessoas morriam, e teve até um filme que fez parecer que a coisa era muito pior do que realmente era, se é que o ruim que era já não era ruim o bastante, né? E agora nós estamos experimentando Covid-19, pesquisei ontem à noite, às 11 horas da noite, no site da OMS, no painel da pandemia, painel oficial. Esse número com certeza é subestimado, apesar de algumas pessoas insistirem que os nossos amigos médicos, eu tenho médicos que são espíritas, amigos pessoais, eu, por exemplo, conheço pessoalmente o diretor do PS Central de Santo André, eu conheço uma porção de amigos espíritas, inclusive que trabalham na USE, eu fico pensando, quando alguém fala, os médicos estão colocando o resultado falso no atestado de óbito, ou seja, você está chamando o cara de mentiroso, você está chamando o médico de canalha, e às vezes esse médico é seu amigo, você já pensou nisso? Né? Talvez esse médico seja um amigo seu, seja uma pessoa que faz palestra no centro que você frequenta. Conheço um monte de amigos médicos que fazem palestra. Então, quando a gente espírita fala que o pessoal está inventando, está crescendo o número, a gente está chamando de canalha esses médicos, de mentirosos, tá? Depondo contra a honra deles. É importante que a gente contextualize um pouco as nossas falas, né? E em 2019, começa a Covid-19, SARS-CoV-2, é o vírus que ocasiona a doença chamada Covid-19, e ontem o número atualizado era de 528.364 óbitos, né? Então, a gente tem aqui um total, eu coloquei embaixo um total de óbitos, eu não sei, acho que do celular não dá para ler se estiver em pé, mas se estiver deitado dá. Né? O total de mortes em pandemias, incluindo aquelas que eu não coloquei nessa tabelinha, passa de 2 bilhões com B de bola, passa de 2 bilhões com B de beijos, né? O número total de óbitos desde a primeira pandemia que a gente tem um registro mais sério, que é do ano 160 da nossa era, 160 depois de Cristo. Houveram outras, com certeza, esse número com certeza está subestimado, mas é só para a gente ter uma ideia de dimensão, porque às vezes a gente fica pensando, eu já tive até algumas perguntas do tipo, já tivemos outras pandemias? Já, inclusive por causas muito semelhantes. Né? Aí aqui eu trago uma coisa que a Beth provavelmente vai gostar, né? A Beth provavelmente vai gostar, né, Beth? Deixa eu trazer ela aqui para a tela. Ela adora a teoria de Maslow aí. Quer dizer, eu digo que ela gosta porque eu sei que ela já fez palestra, inclusive, no Recanto, falando sobre isso. Né, Beth? É muito rico, né, esse conceito. Né? Você pega o Abraham Maslow era um psicólogo, né? É um psicólogo, a gente não deixa de ser porque morre, ele é um psicólogo que estudou muito a questão das nossas prioridades, né? E a pirâmide de Maslow estuda basicamente a hierarquia das prioridades. A hierarquia das prioridades não tem a ver com... Quando a gente pensa assim, o que é a prioridade na minha vida? A gente pode até dizer algumas coisas, mas do ponto de vista biossocial, né, estudado do ponto de vista generalizado no planeta, a gente tem algumas necessidades que muitas vezes a gente, a minha prioridade é o amor, a minha prioridade é a família, a minha prioridade é não sei o quê e tal. A gente muitas vezes fala essas coisas, e não que a gente seja desonesto, mas os estudos apontam que a hierarquia das prioridades está nessa pirâmide, tá bom? E elas mudam de acordo com o tempo, não porque eu não tenha como prioridade as necessidades lá da base da pirâmide, que são as fisiológicas. Né? Lá na base da pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas que, resumidamente, o quadro é muito maior, não caberia na tela, mas, resumidamente, a gente pode lembrar de comida, água, abrigo, calor, né? Se bem que o abrigo a gente poderia colocar na de cima. Mas essas são as necessidades fisiológicas. O corpo precisa, e não importa o quanto eu esteja adorando uma palestra. Se eu tiver, por exemplo, vamos usar um português aqui, mais letra de forma. Eu estou assistindo uma palestra maravilhosa lá, por exemplo, do Wagner sobre o Vinde a Mim, e de repente deu uma vontade extrema de ir ao banheiro. Eu preciso parar, eu preciso ir ao banheiro, não tenho o que fazer. Né? Isso vale para sede, isso vale para fome. Talvez eu consiga suportar a fome, talvez eu consiga suportar a sede, mas sendo estes itens de prioridade primeira, eu vou ter dificuldade de me concentrar naquilo que está
sendo dito na palestra. A necessidade de segurança, né, defesa, proteção, estabilidade, as necessidades sociais, que se relacionam aos amigos, à nossa comunidade, à nossa família, as questões de autoestima, que tem relação com alguns valores que a gente carrega, relacionado a respeito, status, reconhecimento, e a última necessidade, que está no topo da pirâmide, que é a autorrealização. Isso aqui tem uma conotação que a gente pode trazer para o lado religioso, ou pode trazer para o lado das conquistas, inclusive materiais, porque os seres humanos são diferentes, a gente não pode querer colocar tudo numa caixinha só. Mas essas necessidades, durante o período de pandemia, são absurdamente bagunçadas. Não, abaladas, perdão, bagunçadas não, abaladas. Elas são absurdamente abaladas. Por quê? Durante um período de pandemia, a gente fica preocupado com as nossas necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, eu preciso vestir, né? A gente fica preocupado com a nossa segurança. O medo da morte, ou o medo de alguém que nós amamos morrer, adoecer, fazem parte das nossas prioridades. Está no segundo nível da pirâmide, mas está na nossa prioridade. A dificuldade do relacionamento mais íntimo com os amigos que a gente encontra durante esse período de afastamento físico. Eu não gosto do termo isolamento social, né? Distanciamento social. Pelo amor de Deus, mudem isso na linguagem de vocês. Quem estuda programação neurolinguística sabe que linguagem é tudo. Está na base daquilo que se constrói na nossa maneira de ver o mundo, na nossa mundividência, como dizia Herculano Pires. Então, a gente não está socialmente afastado, a gente está fisicamente afastado. O vírus não passa pela linha do telefone, então você não precisa se afastar de alguém. O vírus não passa por uma videoconferência. Se estiver fazendo uma videoconferência, não vai passar o vírus lá, o Covid-19, para sua família, que está te assistindo ali na telinha do computador ou do celular. A gente não precisa de afastamento social, a gente precisa de afastamento físico. Ponto. Adotem essa linguagem, faz muita diferença, né? Quanto mais a gente achar que a gente precisa se afastar socialmente, mais a gente vai aceitar essa ideia, a gente tem que se afastar fisicamente. Então a pandemia nos coloca nesse cenário. A dificuldade de manter um relacionamento do jeito que era antes, a dificuldade de manter a nossa segurança, a dificuldade de às vezes, de manter até as nossas necessidades fisiológicas, alimentação e coisa e tal. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, para que a gente... Eu fiz aqui uma linha de hierarquia, gente, mas vamos lá. Isso aqui é produto de um estudo de uns 40 minutos, tá bom? 40 minutos, 1 hora. Então, esse material que eu estou compartilhando com vocês, muito provavelmente, hoje é dia 5 de julho de 2020. Se a gente for falar disso de novo daqui uma semana, depois de mais estudar, muito provavelmente a gente vai mudar algumas coisas. Eu faço essa referência, sobretudo pensando nessa linha. Eu estou pensando aqui, eu fiz isso aqui pensando na relação causa e efeito, né? Ansiedade, medos e insegurança. A gente não tem isso no contexto da pandemia? Sim, a gente tem. Ah, mas eu sou cristão e eu li lá João 14, versículo 1. Desculpa aí, Wagner, vou fazer uso do que é do seu rotineiro conhecimento. Ah, eu lembro de João 14, onde Jesus diz, não se turbe, não tenha medo no teu coração, acredita em Deus e acredita em mim. Bom, gente, é verdade, é verdade. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem Jesus como uma referência maior, a gente tem menos medo, menos ansiedade, menos insegurança. Mas eu imagino que eu estou falando para seres humanos de uma categoria evolutiva semelhante, né, com a minha. E por mais que a gente esteja fortalecido pela conexão com o Cristo Jesus e o Cristo interno, a gente ainda não está evoluído bastante para estar 100% livre de medos, ansiedades e insegurança. Então, a gente tem isso na nossa vida cotidiana, faz parte, não é? Só que, mesmo em escala menor, no momento de pandemia, isso é potencializado. E medos, ansiedades e insegurança causam, na minha maneira de ver hoje, pode ser que amanhã eu mude, são fatores causais para o estresse, para o aumento da tendência do alcoolismo e para o aumento da violência, que pode ser, inclusive, uma consequência. Talvez pudesse até colocar a violência como causada, em alguns casos, pelo alcoolismo. Agora, essa coluna do meio, com esses 3 itens, são, em si mesmo, provavelmente causadores do processo de negação, não é? E aqui eu não estou falando do negacionismo do ponto de vista acadêmico, científico, eu estou falando da negação, porque a gente viveu confinado aí, o Brasil experimentou um tipo de quarentena não muito rígida, mas incomodou pra caramba, e está incomodando ainda. Então, muita gente entra num momento que prefere adotar uma postura de negação. Ah, não, eu preciso ir,
não conheço ninguém que desencarnou, que morreu por isso, então eu vou mesmo, não tem problema. Eu vou para o barzinho, vou para a praia, vou para a praça, vou para a academia me exercitar e tal, vou cortar o cabelo ali num amigo meu, chegando lá a gente vai conversar um pouco, e vou desestressar. Então, adota-se muitas vezes a negação por isso, né? Outras pessoas acabam entrando num clima de quadro depressivo, né? Aqui eu não vou aprofundar, porque depressão é um tema que seria melhor tratado por algum psicólogo, mas eu só quero mencionar que a depressão, do ponto de vista estatístico, a depressão é o maior causador do ponto de vista estatístico, a depressão, segundo as pesquisas, por exemplo, da Sociedade de Psiquiatria Americana, ou da própria OMS, de estudos brasileiros, a depressão é o maior causador de suicídio. Se a depressão está na linha temporal, na linha causal, de coisas que podem surgir, aumentar, ser potencializadas dentro de momentos de pandemia, a gente percebe também que a depressão deve ser mencionada quando a gente fala de suicídio em consequência de pandemias. E a ideação suicida é uma consequência que vem logo depois disso, tá bom? Aí aqui, fazendo algumas pesquisas, né, e tendo essa ideia de estudar a relação, eu fiz algumas pesquisas e eu me concentrei especificamente em um grupo, não é? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Ô Wagner, você está conseguindo ler esse nome em inglês entre parênteses aí? Tô sim. Pronuncia ele para mim, pelo amor de Deus, que senão eu vou falar bobeira. Cara. International COVID-19, né? COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration. Pronto, obrigado, Wagner. Obrigado pela consultoria, né? Esse grupo ele foi criado pelo médico que eu coloquei o nome dele aqui, o David Gunnell. David Gunnell. Ele estuda na faculdade de Bristol, ele é doutor em psiquiatria lá na faculdade de Bristol. Ele reuniu um grupo de 42 pessoas. Ele se dedica a estudar suicídio há muitos anos, tá, gente? Desde quase sempre da sua formação acadêmica, ele se dedica a estudar suicídio. E ele reuniu um grupo com 42 ilustres, gente que só estuda isso. É um grupo multidisciplinar, tem psicólogo, antropólogo, sociólogo, psiquiatra, médicos, assistentes sociais, pessoas da sociedade civil, mas pessoas que se dedicam a estudar e a trabalhar na prevenção de suicídio. E ele está produzindo vários artigos e vários documentos para explicar que existe uma relação. Então, coloquei tudo entre aspas, porque são textos produzidos por eles. Há evidências de que a taxa de suicídio cresce durante e após as pandemias. Tá? A frase dele: há evidências de que a taxa de suicídio cresce durante e após as pandemias. Eu quero reforçar isso daqui. Dê um Google aí, qualquer um de vocês. Dá um Google e vocês vão encontrar. O SAMU aumentou a taxa de solicitação de assistência para tentativas de suicídio. Brasil, estou falando Brasil. O número de ligações do SAMU, para o SAMU, pedindo ajuda porque alguém tentou suicídio, aumentou. Aumentou nos últimos 2 meses. Tá? Então, isso não é uma coisa que está em um processo estatístico já consolidado, mas está dentro das informações que o próprio SAMU relata, está no Ministério da Saúde, e a gente tem uma facilidade. Mas dá um Google, vocês vão ver. A prevenção do suicídio, portanto, precisa ser considerada como urgente. É uma frase dele, tá? Desse grupo, do David Gunnell, mas também do grupo como um todo, dos seus mais de 40 pesquisadores. O aumento da taxa de suicídio relacionada à Covid-19 é evitável, diz ele. Isso daqui é uma entrevista dele a um site especializado em saúde e psiquiatria, é um site internacional, tem uma versão em português que a gente pode ler, a versão em inglês provavelmente para o Wagner. Mas o aumento da taxa de suicídio relacionadas à Covid-19 é evitável. Eles dizem isso depois de uns 30 dias de reunião, tá, gente? Eles não disseram isso irresponsavelmente. Tirei da minha cabeça aqui, dá para evitar. Não, eles fizeram uma porção de reuniões, de estudos, e chegaram à conclusão de que a taxa de suicídio, o aumento da taxa de suicídio relacionada à Covid-19 é evitável, desde que a ação preventiva seja imediata. Seja imediata. Isso ele fala se eu não me engano, em abril. Né? Se eu não me engano, ele vai falar isso em abril, numa entrevista para o Imperial College, uma escola britânica, o Imperial College. E ele complementa essa mesma fala dele, depois, no parágrafo seguinte, na mesma entrevista, ele vai dizer o seguinte: a hora de agir é agora.
Eu coloquei 2 grifes aí para que a gente possa entender que isso também ele também está falando para nós, né? A hora de agir é agora. Abordagens populacionais, aqui ele está falando do governo e de empresas e de ONGs agindo no nível social. Abordagens populacionais e individuais são necessárias. Quando ele fala de individuais, ele não está falando especificamente do indivíduo, também do indivíduo, mas ele está falando, além do indivíduo, de grupos que atendem um segmento da sociedade e não políticas para a população inteira. Vou dar um exemplo para vocês. Uma política para a população inteira, que não é necessariamente, que não é do governo nesse caso. CVV. CVV é um canal, 188, você liga, qualquer pessoa liga, qualquer idade, qualquer sexo, qualquer faixa econômica, qualquer grupo social, qualquer um pode ligar. Essa é uma abordagem que pode ser considerada populacional. Agora, abordagens que ele chama de individual são aquelas que vão a uma pessoa especificamente, é o psicólogo atuando, é o psicólogo abrindo 20%, 30% da sua agenda para assistência voluntária. Esse é o tipo de abordagem que ele, inclusive, vai mencionando nessa entrevista. E também abordagens, por exemplo, a Igreja Católica abriu um canal de diálogo confessional. Eu estou falando de uma experiência que, acho que, se eu não me engano, de Minas Gerais, não tenho certeza. Estou falando de memória também, tá, gente? Me perdoem qualquer tipo de escorregão nesse sentido, mas são coisas que eu, de fato, li. Então, uma igreja católica no interior de Minas Gerais abriu um canal confessional específico para pessoas que estão com ideação suicida. E aí eles atendem um grupo da população, mas normalmente o segmento dos católicos daquela região. A abordagem, nesse caso, é considerada por ele como individual. Essas abordagens devem ser feitas para reduzir o risco de suicídio nos próximos meses. Não é? Existem algumas evidências que o pós-pandemia da gripe espanhola e o pós-crise, né, americana de 29 a 32 geraram ondas de crescimento no suicídio. Não tem as ondas de infecção e morte? Não é? A primeira onda no Japão, na China está começando uma segunda onda. Então, existem 2 ou 3 ondas, normalmente, que têm relação com a infecção. E aí fala-se de ondas econômicas, de ondas de doenças mentais. A onda de doença mental ocasiona também uma onda de suicídio. Tá bom? Passando aqui para o próximo slide. Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês que, de fato, o mundo está preocupado com isso. Né? Essa imagem é o seguinte. Pesquisa no Google agora. Pandemia e suicídio. O Google, junto com a OMS, criou um documentinho rápido, que serve para leigos. Eu estou preocupado, eu estou pensando em suicídio, estou pesquisando. O que leva uma pessoa a pesquisar pandemia e suicídio? O que leva uma pessoa a ir no Google e pesquisar isso? Então, por trás dos pensadores do Google, se entendeu que uma pessoa procura pesquisas com essa temática, pandemia e suicídio, porque talvez um grupo dessas pessoas está pesquisando para montar uma palestra, como foi o caso do Fred e da Beth ontem à noite, né? Mas talvez essa pessoa esteja de fato pensando em suicídio. Então, antes de qualquer página, aparece essa imagem. E essa imagem tem mais informações que vai te dar dicas de como você ter uma saúde mental melhor. Vocês percebem que aqui, na imagem, não aparece a palavra suicídio? Cuide da saúde mental. Veja como lidar com o estresse e a Covid-19. E aí, um grupo de ações. Aqui aparece 5. Se você abrir, elas vão se desdobrar em outras tantas ações que podem ser feitas no nível individual para que você se previna. Legal? Então, é só para a gente perceber que as pessoas, os grupos, as instituições estão se preocupando com isso. Tá bom? Aqui uma outra pesquisa me levou a um manual da Fiocruz. Né? Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, todo mundo deve se lembrar, tem lá seus 120 anos. E a Fiocruz, preocupada, criou um manual, né, para ajudar a gente a tratar do assunto. Não só tratar do assunto, a se tratar também. Suicídio na pandemia Covid-19. Então, vocês percebem com isso, gente? Se eu fosse trazer só documentos criados por organizações governamentais e não governamentais, a gente precisaria de umas 3 horas. Mas como eu só tenho mais 2 horas de fala, então eu não vou passar todos. Brincadeirinha, em 5 minutinhos a gente está... Com 5, 10 minutinhos eu estou encerrando a minha parte. Fiquem tranquilos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe. Não sei se vocês vão conseguir ler. Embaixo lá tem uma lupa, na parte inferior direita tem uma lupa amarelinha. Dentro dessa lupa tem uma gravura do que seria o vírus, o coronavírus, nas suas várias características. Olha a frase que tem embaixo. Vocês conseguem ler essa frase? Quem está com o celular aí, se virar, consegue ler. Né? Depende também da sua visão. Eu vou olhar aqui pelo computador, fica um pouco mais fácil. Você pode muito. Com informação, pode mais ainda. Gente, eu acho que a pessoa que escreveu essa frase é um admirador do Chico Xavier, porque o Chico tem uma frase, na verdade é um trecho de uma prece,
que ele diz assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Né? É só uma, entre aspas, aí, talvez uma coincidência, que eu chamo a atenção de vocês. Eu acho que a pessoa foi inspirada aí pelo próprio Chico, quem sabe deve estar trabalhando pra caramba para nos amparar, porque ele gosta demais da humanidade, o Chico. Então, ele deve estar trabalhando para nos ajudar, anonimamente, de maneira muito óbvia, né? Ele não vai ficar assinando Chico Xavier por aí, senão vai, inclusive, atrapalhar o conteúdo. As pessoas vão prestar atenção na assinatura e esquecer o conteúdo. Mas você pode muito, com informação pode mais. Né? Eu achei interessante chamar a atenção para isso. Trouxe algumas imagenzinhas que eu quero compartilhar com vocês. Essas imagens eu peguei também no site da Veja, é um trabalho que eles fizeram para oferecer reflexões para o humano que estiver com a ideação suicida. É esperado sentir-se mal, ansioso, tenso ou com raiva face aos novos desafios, mas há um limite para que esses sentimentos não sejam doenças. Tá bom? Eu usei essa frasezinha para a gente passar para o próximo item, e aqui, esse negócio de tecnologia, a gente vai se perdendo um pouquinho. Mas aqui eu quero entrar agora no nosso campo de trabalho. Não especificamente dentro dele, é um pouco mais genérico, mas espiritualidade e prevenção. Quando a gente fala de espiritualidade e prevenção, dá um Google lá, espiritualidade e prevenção. Né? A gente vai, dentro da ideia de espiritualidade e prevenção, a gente vai ver algumas sugestões, né? De todas as religiões, ou de todas as pessoas que se preocupam com espiritualidade e prevenção de suicídio. Meditação é uma ferramenta, é um método, é um caminho que traz tranquilidade, serenidade, saúde espiritual. Gente, não estou falando do Zen budismo, eu estou falando da Organização Mundial da Saúde. Se alguém tiver dúvidas, procura um documento chamado Wukong Sen, tá? Wukong Sen. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Não, mas eu vou escrever aqui para vocês saberem do que eu estou falando, porque a pronúncia eu acho que eu não errei, não, mas aí depois o Wagner nos corrige se estiver errado. Eu estou compartilhando aqui num comentário e vou pôr na tela. Escreve assim, ó, Wukong Sen. É assim mesmo que se pronuncia, Wagner, depois você me ajuda aí. W-H-O-Q-O-L, Sen. Esse documento é um documento que trata de 6 dimensões da qualidade de vida. Ele é um documento antigo até. Ele é de 2012, acho que ele é anterior a 2012, mas ele tem uma versão em português de 2012. É a que eu costumo usar nos meus estudos. Ele vai tratar da qualidade de vida, que é essencial quando a gente está pensando em prevenção do suicídio, em 6 dimensões. A primeira é a física, depois a psicológica, depois a da independência, ou da interdependência, em algumas traduções, depois a dimensão social, e, por fim, a dimensão espiritual. Eu falei de 5 porque eu esqueci da outra, me perdoem, mas no fim vai dar tudo certo. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Tem aqui, ó. Domínio físico, domínio psicológico, domínio da independência, das relações sociais, o domínio do meio ambiente, a gente não só o meio ambiente como natureza, mas do meio ambiente como espaço onde eu me alojo, socialmente falando, inclusive, e os aspectos que ele vai chamar de espirituais. Só que o documento ele vai mais longe. As versões antigas da OMS, esse documento também é da OMS, é um documento que tem um grupo de perguntas e respostas que ajuda psicólogos, psiquiatras e sociólogos a medir o nível de qualidade de vida das pessoas. Né? Esse documento, a OMS antigamente falava de dimensões espirituais. Esse documento ele vai mais no cerne. Ele diz que é preciso religião. Né? A última dimensão é tratada da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês, porque está bem pequenininho para mim, mas eu não vou conseguir pôr na tela também, não. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, no ambiente espiritual, a gente fala de religião, espiritualidade, crenças pessoais, crenças grupais, inclusive o lidar com a morte, o morrer e as crenças a respeito do pós-morte. Então, ele fala que tudo isso junto é importante para fortalecer as questões de qualidade de vida. Então, a gente tem aqui, do ponto de vista da espiritualidade, que serve para todas as religiões, ou mesmo para pessoas que não estão ligadas à religião, tem a sugestão da meditação, da solidariedade. Eu pus ali uma marmita sendo entregue numa sacolinha por uma mão com luva, né, para a gente indicar que a gente também tem aqui a preocupação com a transmissão para quem precisa receber a marmita, mas a solidariedade nos dá saúde e paz, digo isso com
com bastante verdade, porque está me fortalecendo um pouquinho. O pouco que a gente consegue fazer deixa a gente um pouco melhor. E, por fim, a questão do equilíbrio. Nesta tela, a gente tem, por fim, a questão do equilíbrio. Né? Só que, do ponto de vista espírita, deixa eu ver aqui, esse é o último slide. Do ponto de vista espírita, né? Espiritismo e prevenção, a gente tem aí uma questão, eu diria, um pouco mais objetiva. Né? Um pouco mais objetiva. A prece, a conexão com Jesus como nosso guia, como nosso modelo, e por que não dizer como o nosso protetor, e eu penso sempre em Jesus protetor, em Jesus amigo, Jesus irmão, Jesus que caminha do lado, quando eu lembro de Mateus 12, né, Mateus 12, 28 a 30, desculpa, Wagner, de novo, se eu errar, você me corrige. Mateus 12, de 28 a 30, ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Todo mundo conhece a frase, então fica na memória e no coraçãozinho de vocês. Tá bom? Então, é a questão da prece, a questão da conexão com Cristo, e a questão do nosso processo de libertação. Né? O nosso processo de libertação. Se vocês refletirem sobre essa frase, assim como a gente reflete sempre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A gente vai perceber que não está falando aqui de salvação, não está falando de questões do pós-morte, está falando da questão do espírito na sua relação com aquilo que lhe prende, com aquilo que lhe escraviza. E o que mais nos escraviza, né? É lógico que isso merece uma palestra, mas as coisas que mais nos escravizam, segundo o Livro dos Espíritos, estão relacionadas aos nossos vícios, e o principal deles é o egoísmo. O Livro dos Espíritos classifica o egoísmo como radical de todos os vícios, está na raiz, na origem de todos os vícios. Mas a gente pode somar a isso a questão da ignorância, né? Não a ignorância na sua versão mais popularmente tratada como estupidez, né? Mas na ignorância, no seu aspecto de ignorar. Quando a gente desconhece, a gente se escraviza a algumas coisas. Quando a gente simplesmente não conhece, a gente fica escravo da ignorância. Então, essas três coisas postas, não é? Eu gostaria de refletir com vocês. Nós somos, a maioria de nós, expositores espíritas, trabalhadores de casa espírita. Eu gostaria de propor para vocês que a casa espírita, quando em tempos de pandemia não interrompe as suas atividades, principalmente aquelas mais básicas, que são do contato com o seu frequentador, orientando-lhe, sugerindo-lhe a prece, sugerindo-lhe o contato com o evangelho, sugerindo-lhe o conhecimento, e oferecendo ao seu frequentador a prece, oferecendo ao seu frequentador a sua conexão com o Cristo, e oferecendo ao seu frequentador ferramentas para que ele continue adquirindo conhecimento, seja através do Facebook, YouTube, Google Meet, WhatsApp, sinal de fumaça, o que for. Né? A Casa Espírita que percebeu essa urgência e está fazendo, está prevenindo o suicídio. Por quê? Suicídio e loucura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Allan Kardec vai dizer o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preventivo da loucura e do suicídio. Texto é loucura e suicídio. Por que Kardec chamou de loucura e suicídio? Na época do Kardec tinha o nome depressão? Não, não tinha. Tinha um outro nome parecido, né? Mas não era exatamente o que se classifica hoje como a patologia depressão. Tinha lá melancolia. Mas não tinha depressão classificada com esse nome. Não tinha síndrome do pânico. Não tinha transtorno pós-traumático. Né? Não tinha toque. Não tinha uma porção de nomes aqui. Depois a Beth vem e fala mais desses nomes com vocês. Todos esses nomes estavam num único pacote, que era loucura. Por isso Allan Kardec fala de loucura. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando do que está dentro desse capítulo. Quando a gente fala de melancolia, a gente está falando de depressão também. Mas é importante que fique claro para a gente que Kardec, quando Kardec usa o nome loucura e obsessão, ou melhor, loucura, suicídio e loucura, ele está falando especificamente da relação que existe entre as doenças mentais. Ele está usando a linguagem de 1864. Mas Allan Kardec está modernamente, como sempre. Ele é muito moderno. Ele é muito atual. Quem diz que ele está superado é porque não viu Kardec de verdade. Né? Eu, particularmente, me sinto um bebê engatinhando nos estudos do Espiritismo, conforme propõe Allan Kardec.
a gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente tem que, a princípio, admitir a nossa ignorância para que a gente possa conhecer. Quando ele chama esse item, esse subitem do capítulo 5 de suicídio e loucura, ele está especificando para a gente uma coisa que é tratado de maneira muito moderna. O suicídio é fruto de um adoecimento psicológico, psiquiátrico, mental. Ponto. 21% dos suicídios têm relação com depressão. 19% com alcoolismo. Um número menor, eu não vou lembrar de todos, perdão, está relacionado com... Vou colocar a mão para cá, senão não aparece. Está relacionado com esquizofrenia. E assim vai, síndrome do pânico, ansiedade, estresse pós-traumático. Tudo isso junto, catalogadamente, compõe 90% dos casos de suicídio. Não é? E os outros 10, não é que os outros 10 não tenham um problema, é que não foi diagnosticado. Só isso. Então, provavelmente 99%, para não generalizar, dos suicídios tem relação com alguma dificuldade, alguma desordem mental. Então, quando a gente vai para a internet, expositor amigo, expositora amiga, se a sua casa está fazendo, ótimo. Se não está, faça você mesmo. Quando você vai para a internet, abre um vídeo ao vivo, uma live, faz uma prece, coloca uma boa música, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou da Bíblia, ou seja lá de qual livro você encontrar, do Emmanuel, Pão Nosso e coisa e tal. Faz uma reflexão. O seu grupo de amigos ali, 5 pessoas que seja. Propõe uma outra prece, um copinho de água para fluidificar, e que essa pessoa provavelmente vai passar uma noite mais tranquila, você está sim atuando na prevenção do suicídio. Né? Quando você deixa o seu contato disponível para um amigo te ligar, ou quando você cria o hábito de ligar para amigos para conversar, para interagir, para deixar claro que não existe necessidade de afastamento social, mas sim de afastamento físico, você está atuando na prevenção do suicídio. Então, minha sugestão, faça isso. Eu volto aqui, ó. É o que está aqui, ó, grifado. Abordagens populacionais, ok. Abordagens individuais são necessárias para reduzir o risco de suicídio das pessoas. Então, eu encerro por aqui, desejando que essa mesma fala se reconstrua daqui um mês, daqui uma semana, com mais estudos. Eu estou abrindo para vocês aqui a sinceridade. A gente começou a preparar isso ontem à noite, como disse Wagner, como disse Denise, como especificou mais ainda a Beth, né? A gente começou a preparar isso ontem à noite. Foi o que a gente conseguiu montar com muito carinho, né? Com um desejo sincero de fazer a nossa contribuição para que essa conversa continue, para que essa conversa não morra. Setembro está chegando. O que a gente vai fazer, por exemplo, no Setembro Amarelo? Não que seja a única época que a gente tem que tratar de prevenção, mas o que a gente vai fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa? São coisas que a gente precisa pensar. Mas a Casa Espírita precisa manter as suas portas virtuais abertas. Nós, como espíritas, independente das nossas casas, precisamos também fazer a nossa parte, né, na prevenção do suicídio. Falar de amor é prevenção do suicídio. Falar de imortalidade é preventivo. Falar de serenidade é preventivo. Aplicar passe à distância é preventivo. Faça. É preferível errar tentando do que não tentar e errar pior ainda. Porque quando a gente não tenta, a gente com certeza erra. Quando a gente tenta, a gente tem a possibilidade de errar, mas também tem a possibilidade de acertar. Quero agradecer pela atenção. Minha fala se encerra por aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa queira compartilhar conosco, eu vou trazendo novamente aqui para a tela as pessoas que estão conosco nessa tarefa. A Denise, não sei porque acabou saindo da tela, não está aqui com a gente, mas muito obrigado pela atenção, que Jesus nos ampare, e a minha fala preparada acaba por aqui. Se tiver algum comentário, algum carinho, ou melhor, eu li carinho aqui e falei, algum comentário, alguma pergunta, a gente vai interagindo, tá bom? Beijão. E aí, pessoal, alguma questão, algum comentário, algo que vocês queiram acrescentar, pode colocar aí nos comentários da página através da qual você estiver assistindo, seja o Recanto de Paz, seja a USE, a Intermunicipal de São Bernardo, e a gente coloca os questionamentos aí tanto para a Beth como para o Fredson, né? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer intenção, qualquer comentário, é só falar. Eu queria só fazer assim uma observação. Fredson falou que tem pessoas que negam a gravidade da situação. E aí a gente pode remeter àquele caso da pessoa que se acha um super-herói.
ela tem uma percepção do seu recurso de enfrentamento fora da realidade. Ela acha, comigo nunca vai acontecer. Então, é bem isso, né, o que a psicologia da saúde, que cuida do estresse, também nos explica. É realmente fantástico, eu achei muito bacana essa sua lembrança, Fredson. É isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para colocar, a gente gostaria de interagir. A gente está em salas separadas, mas a gente não está afastado socialmente. A gente está afastado fisicamente. Dá saudade do abraço, mas, enfim, a gente está aqui junto. Entre outras coisas, eu adorei esse conceito, viu? Que é melhor abominar essa ideia de social, né? Afastamento social. Pô, tem todo sentido que você falou, Fred. Mais do que nunca agora a gente tem que estar próximo, né? Mesmo que não possa ser fisicamente, pô, conectado através das mídias possíveis aí, dos caminhos tecnológicos que seja possível, a gente nunca pode deixar de fazer. Importantíssimo. Tem algumas pessoas comentando, mas não são necessariamente perguntas. Deixa eu colocar uns comentários aqui na tela que o Oswaldo fez, eu não li, tá bom? Mas como são comentários longos, talvez sirvam para nossa reflexão. Tá? Eu vou ler para vocês, porque... Ou você quer ler, Wagner? Lê aí, Wagner, você. Falei demais. Não parece. A calma e a resignação adquiridos na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Isso é um trecho da passagem citada pelo Fredson, inclusive, quando fala de suicídio e loucura. Né? Ainda no Evangelho capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 5, quanto ao suicídio, tirando os que são, por força da embriaguez e da loucura, podemos chamar inconscientes, a causa geral sempre é o descontentamento. Só se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares, por isso está abatido, né? Está descontente. Nada esperando, acha muito natural e lógico abreviar as suas misérias pelo suicídio. Essa daí, Wagner, é aquela velha fala que a gente aprendeu a adotar, não é? O suicida, a pessoa que morre por suicídio, e aqui vai uma dica, gente, adequação de linguagem, mais uma vez. Eu não gosto de usar a expressão, a pessoa cometeu suicídio. Porque cometeu é assim, você vai na delegacia, por que o fulano está sendo preso? Porque ele cometeu um sequestro, ele cometeu um assalto. Ah, mas o sequestro e assalto são crimes, o suicídio também é crime. Na linguagem específica, estrito senso lá do Kardec diz sim, mas eu particularmente não gosto, eu prefiro a morte por suicídio. Então a pessoa que morre por suicídio, ela não quer a morte. Eu nunca, já conversei com pessoas que morreram por suicídio em reuniões mediúnicas. Desde 2005 eu tenho essa oportunidade, parece que eles me perseguem, acredito que pela minha sintonia, pelo fato de eu ter desencarnado por suicídio algumas vezes, eles acabam vindo nas reuniões mediúnicas onde eu estou e conversando com eles, eu nunca vi um depoimento do tipo, eu queria mesmo morrer. Não, a gente ouve ele dizendo assim, estava doendo tanto que eu não aguentava mais, eu queria acabar com a dor. Né? A gente vai ouvir isso do desencarnado que desencarnou por suicídio, assim como a gente vai ouvir isso da pessoa que tentou o suicídio e não teve êxito, entre aspas, na tentativa. Então, é o que está dito aí. A pessoa tem um certo desgosto, tem um pesar, e isso lhe incomoda, ela vai atrás de alguma coisa que, na visão dela, vai acabar com o sofrimento. Por isso, é muito importante a pessoa ter convicções sobre a imortalidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode dizer. Quer falar alguma coisa, Beth? Eu adorei, viu, a sua fala, Fredson. Eu achei assim que quando você trouxe aquelas 6 dimensões da saúde, cada vez mais surgem novas dimensões, porque agora se fala em saúde física, em saúde psicológica, saúde intelectual, saúde social, saúde financeira, saúde ecológica, saúde espiritual. Então, nós somos, assim, um ser integral, complexos. Isso que é muito importante, que a gente adquira os conhecimentos, reflita quem somos, o que queremos.
Esse último comentário colocou a Denise meio que escondidinha, mas já a gente tira. Deixa o Wagner ler, a gente já tira. Então, o Oswaldo também, né, que comentou, nos momentos de crise e em todos os outros momentos, vibrações são essenciais para os trabalhos que constroem o bem. Vibrações coletivas sempre. Alcançamos um momento em que precisamos vibrar mais intensamente, mais frequentemente, porque algo muito grave está ocorrendo agora, mesmo que não saibamos, mesmo que não tenha sido noticiado. Mensagem da Diretoria Aliança Espírita Evangélica na revista O Trevo, de julho de 2017, com o tema Educação, o Espírito em Eterna Construção. Particularmente, não tinha visto essa mensagem, não, confesso. Também não. Tem mais uma mensagem aqui da Valéria, que ela coloca. Ela está agradecendo, né? Gratidão neste e em outros momentos precisamos da confiança, equilíbrio e presença. Vejo que nesses momentos é a hora de apresentar a nossa lição de casa, do nosso e sempre aprendizado espiritual. Que bom, que bom. Bacana. Aí, gente, eu imagino que, em virtude já da leitura dos comentários, a gente não teve perguntas especificamente, né? Pessoas muito caras aqui estão assistindo pelos compartilhamentos também, mas as perguntas não estão aqui. Eu não vejo mais por que a gente ficar tomando tempo do pessoal. Já está na hora de cuidar do almoço, né? Legal. Então, agradecendo primeiro, né, os nossos irmãos aí, Fredson, a Beth, né, que magnanimamente, né, nos ofereceram o fruto do seu trabalho da madrugada de sábado para domingo, que foi uma coisa assim que teve que ser feita muito rápida, né, e tem muito mais valor, eu acho, em relação a isso, né. Muito obrigado pela dedicação de vocês, pelo tempo que vocês dispensaram para preparar esse material para a gente, e a gente espera que, numa próxima oportunidade, a gente consiga continuar nos aprofundando nisso que é tão importante, nisso que é tão visceral para todos nós e para as pessoas que convivem conosco, né? Quer falar alguma coisa, Denise? Wagner, deixa eu falar uma coisinha antes de passar para a Denise, sim, rapidinho, vou ser bem breve mesmo. Eu quero sugerir, né? Quero sugerir às pessoas que estão assistindo que se conectem através dos canais possíveis à equipe da USA Intermunicipal de São Bernardo do Campo, porque a Denise até estava falando com a gente ontem aqui nas nossas reuniões através desses aplicativos, né? E a USA está se organizando para oferecer sugestões, né, Denise? Sobre a manutenção dessas atividades enquanto a casa não puder abrir as portas. É a orientação e encaminhamento, que a gente chama de atendimento fraterno, as vibrações à distância, que podem ser chamadas também de passe. Então, procurem ficar próximo das casas de vocês, da USE especificamente, Intermunicipal de São Bernardo do Campo, que já está se mobilizando, já faz isso há algum tempo, mas está se mobilizando de maneira mais objetiva, para que a prevenção, isso é preventivo, gente, isso é preventivo, né? A gente pode não falar de suicídio, mas se a gente convidar as pessoas para se reunir, para fazer uma prece, a gente está prevenindo. Pessoal, aqui, agradecer Maria Valcleide Lima, ela está nos assistindo lá de Jaboatão, Pernambuco. Obrigada, Maria Valcleide. Legal. Aqui no meu tem gente de Olinda, tem uma moça da Itália, Alessandra de Lilópolis. Vocês me ouvem? Sim, querida. Sim. Se a gente convidar as pessoas para fazer uma prece, a gente está prevenindo. Então, pessoal, a USE de São Bernardo está disponibilizando. Aqui no meio tem gente de Olinda, tem uma moça da Itália, Alessandra de Lilópolis. Pessoal, estou tentando falar, mas não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim, Denise, pode falar. Então, pessoal, a USE de São Bernardo está disponibilizando reuniões, nós temos reuniões onde, na verdade, colocado, conforme o Fredson falou, alternativas para as casas espíritas. Pessoal, estou tentando falar, mas não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo?
Mas está dando reuniões, nós temos reuniões onde, na verdade, colocado, conforme o Fredson falou, alternativas para as casas espíritas, para fazer palestras, tratamentos, enfim. Deixa, pessoal, não estou conseguindo. Mas está dando Tem um delay, talvez por alguma questão aí de tecnologia, existe um delay na fala da Denise. Mas o que ela estava dizendo é o seguinte, a USE está fazendo reuniões, eu não vou entrar no detalhe, porque eu não sei a frequência, eu sei que é pelo Google Meet, mas não sei a frequência, não sei como fazer para entrar, tá bom? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, se alguém quiser participar, alguém que ainda não esteja participando, quiser participar, neste vídeo, tá? Nesse vídeo, deixa os comentários, deixa ali o número do seu WhatsApp, que aí a Denise vai colher essas informações e vai conversar com vocês, tá bom? Acho que é melhor a gente fazer assim, porque a gente está com um retorno ali, tem um delay. Eu falo, ela vai aparecer no celular dela 5, 10 segundos depois, aquilo volta como fala, então ela não consegue se comunicar conosco por enquanto. Mas deixe, se vocês quiserem, se interessaram pela ideia de participar desses encontros da USE e quiserem mais informações, deixa aqui no comentário, não quero compartilhar o meu WhatsApp no comentário. Coloca lá eu quero participar das reuniões. Aí a gente talvez entre em contato contigo por intermédio do Messenger, que já está aberto no Facebook, ou algum tipo de ferramenta seguindo esse caminho, tá bom? Deixa nos comentários o seu interesse, e aí o pessoal da USE entra em contato. Beleza. Pessoal, então, agradecendo mais uma vez aí a Beth e o Fredson, né, pelo trabalho diligente e madrugador de hoje, e convidando a todos, né, a gente vai manter contato aí através do nosso grupo, para os próximos eventos aí que vão continuar acontecendo, né, a gente certamente vai continuar se encontrando. A Ana Cristina escreveu alguma coisa, nesse momento de pandemia aparecem os suicídios por tabela, iguais aos comentados por Goethe no seu romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, como se fossem exemplos a serem praticados. Aí vem nossa atenção. É verdade, né? Tanto pateta, né, na verdade, pela internet, né, incentivando coisa idiota que realmente é necessário que a gente tenha atenção para isso mesmo. Então, a gente estava falando que a gente vai voltar a se encontrar, né? E para o mês que vem a gente espera ter condições de fazer um novo trabalho, um novo encontro, uma nova relação aí com todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e vamos nos recolhendo, então, fechando os nossos olhos, elevando ao nosso Mestre Jesus Cristo, que afiançou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Mestre amado, nós te agradecemos do fundo do coração pela tua presença, não só conosco hoje, mas definitivamente em nossas vidas, funcionando como esse farol, essa luz no nosso caminho. Que possamos aproveitar os conhecimentos que adquirimos hoje para nos transformar em pessoas melhores, para elevar o nosso padrão vibratório, para encontrar, junto com aqueles que convivem conosco, caminhos e soluções para evitar sempre, até o limite de todas as possibilidades, qualquer tentativa, qualquer busca de solução fácil para problemas que não são tão fáceis. Que a tua luz, Mestre, esteja conosco, que o teu amor seja a nossa meta e que juntos possamos contribuir de alguma forma para que a tua misericordiosa paz reine neste país e neste mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. A Denise está querendo falar, só um pouquinho, peraí. Então, pessoal, é só a respeito do... nós temos reuniões na USE
e a gente pode avisar todo o pessoal, é avisado todos os dirigentes e contatos das casas, a respeito disso, que nem o Fredson estava falando, para a gente fazer palestras, tratamentos, atendimento fraterno, virtual, e que todas, online, e que as casas que já fazem, como Recanto da Paz, GEDEM, elas vão ajudando as outras casas a montar um esquema que elas já têm. Então, quem tiver interessado, vê com a sua casa, é só procurar a gente, como o Fredson falou, e aí a gente vai ajudar a casa a montar esse esquema. Tá legal? Um abraço, pessoal. Obrigada, Beth, Wagner, Fredson, e até o próximo encontro. Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que assim seja.